Glorioso São José, rogai por nós. Boa tarde a todos. Boa tarde quem está em casa assistindo nesse momento, ou vai assistir mais tarde. A missão de ficar por último é difícil. Espero que Jesus me ajude a falar um pouquinho mais do pai dele. Depois que tantas pessoas falaram praticamente o essencial sobre José, né? Claro que o mistério é insondável, que mais do que ter uma teoria, um conceito, é uma realidade, né? Tudo que vem de Deus é realidade. Nós conseguimos captar muito superficialmente aquilo que de fato aconteceu, aquilo que de fato Ele é. Esse mistério que envolve um Deus que deixa a eternidade na suprema glória para assumir a carne do ser humano. E eu não recordo se foi um santo, se foi São Luís quem falou, que se nós tivermos uma verdadeira devoção à Virgem Maria, se a nossa verdadeira devoção for fiel, em algum momento ela nos vai apresentar o seu esposo, São José. E eu acredito que aconteceu comigo também. No começo, São José era uma figura secundária, né? bem fraca assim, na nossa devoção. Mas com o tempo a gente vai se aproximando de Nossa Senhora, e quando a gente se aproxima dela, em algum momento ela vai começar a revelar as virtudes do esposo dela. E essas virtudes dele não foi por acaso, foi uma preparação de muitos, desde toda a eternidade, na verdade. O Padre Paulo, nas suas catequeses, ele fala que no momento em que Deus teve o projeto de resgatar a humanidade depois da queda de Adão, naquele momento ele planejou a existência de Nossa Senhora por causa da sua encarnação. E num só momento, também São José já estava presente nesse momento no pensamento de Deus. Não foi alguém que foi achado no meio do caminho, que precisava cuidar do filho dele, vai você, né, que é um descendente de Davi, vai assumir a paternidade de Jesus. Então José já estava no pensamento de Deus, no projeto de salvação. Quando Deus decidiu se encarnar, já veio a sua mãe e veio seu pai adotivo. E esse ano, que é um ano especial em que o nosso Papa dedicou a São José, 2021, é um ano providencial. Tudo aquilo que coube a José com relação a Jesus, cabe também à Igreja. Se na carta, né, de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus é a cabeça da Igreja e a Igreja é seu corpo. Se José cuidou da cabeça, que é Jesus, José tem a missão de cuidar do corpo, que é a Igreja. Por isso foi falado essas coisas já várias vezes, né? Todos os palestrantes praticamente tocaram no assunto. E assim como ele teve que resgatar o menino Jesus e fugir para o Egito, para que Herodes não o matasse, também ele tem a missão de pegar a Igreja nesse final dos tempos, em que vai ser perseguida pelo inimigo, e pegar esses eleitos e vai ter que proteger. Ele vai ser o grande protetor da Igreja no final dos tempos, desse pequeno resto que vai sobrar. Por isso que São José tem aparecido. Nós vemos que Nossa Senhora apareceu muito nos últimos 5 séculos, né? Desde a Guadalupe para cá, as aparições são cada vez mais intensas, né? Cada vez mais importantes, as mensagens de conversão, de oração, de penitência, de busca dos sacramentos. E essa preparação, chegou um momento em que também a figura de São José começou a aparecer bastante. José veio junto, Nossa Senhora trouxe São José junto, porque assim como a missão dela na terra foi cuidar do Verbo naquele momento, São José também teve a sua missão naquele momento. E a missão deles se estende ao nosso tempo, né? Nós vemos lá a devoção a São José em Santa Teresa d'Ávila, que a gente reza, até no manto de São José fala que ela nunca foi desatendida. Todas as vezes que ela fez uma prece, um pedido a São José, sempre foi atendida. E ela, como grande santa, influenciou também a devoção a São José a partir dela. No século XIX, né, já começa a ter mais estudos, né, sobre São José, mais reflexões. E em 1917, na aparição de Fátima,
no dia 13 de outubro de 1917, quando Nossa Senhora fez o grande milagre do sol, em que estava chovendo uma chuva torrencial, muito barro, e o milagre do sol fez com que secasse todo o barro e todas as vestes das pessoas. Foi um milagre que converteu muitas pessoas. E nesse milagre apareceu São José com o menino Jesus nos braços e abençoando ao povo que estava lá. Tinham mais de 5.000 pessoas, né? Então nós vemos que ali São José aparece junto com Nossa Senhora e o menino Jesus. E ele vai dar a bênção a essa humanidade. E a missão dele, como foi dita pelaquela confidente, que agora há pouco a Eliane falou, é junto com Maria resgatar os seus filhos, né, que estão nesse mundo. E nós vamos ver também que São José já foi prefigurado no Antigo Testamento. Quando nós vemos lá no Gênesis, no capítulo 41, versículo 55, quando houve aquela grande fome no Egito, o faraó elegeu o José, um dos 12 filhos de Jacó, para ser o grande provedor do povo do Egito, que estavam passando por necessidades. E o faraó promoveu governador geral de todo o Egito. E José tinha a missão, então, e o faraó falou assim ao povo: ide, pois, a José, e fazei o que ele vos disser. Então, todo o povo que estava passando necessidades, José era o governador, o faraó falou: ide a José e façam tudo o que ele vos disser. E essa também é uma prefiguração daquele que vai adiante. Assim como Nossa Senhora falou para Jesus: fazei tudo o que ele vos disser, também, já na Bíblia fala: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. É uma prefiguração desse São José que vai saciar as necessidades básicas do povo de Deus, né? E nesse momento, que nós sabemos que vai vir a tribulação, uma das nossas tribulações vai ser a carestia, a fome, vai ter guerras, vai ter outros tipos de problemas. E também, incluído está a fome, que ocorreu no Egito também. E São José é aquele que vai prover também as nossas necessidades básicas, né? E ele, já foi falado sobre a realeza de São José, né? Tanto ele quanto Nossa Senhora, eles são da tribo de Judá. E a tribo de Judá é a tribo do rei Davi. E quando foi lido no primeiro capítulo de Mateus, versículo 20, né? 1:20, vai falar que José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. A realeza de São José. Ele não era um simples camponês, né? Ele era um homem da realeza. E também um aspecto dessa realeza de Jesus e de Maria, nós vamos ver quando as filhas de a mulher de Zebedeu leva os 2 filhos até Jesus e fala para Jesus, quer fazer um pedido, né? Aí tem Tiago e João, e a mãe dos filhos de Zebedeu vai chegar, vai se ajoelhar diante de Jesus, vai fazer um pedido. E nesse pedido, caiu João Paulo II no chão. Aí ela vai pedir assim: ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus vai dizer que isso não era possível, né? Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. E quem será que são esses 2 lugares? Quem são essas pessoas especiais que estão sentadas à direita e à esquerda de Jesus no céu? Nós vamos ver no livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 19, Salomão e a sua mãe Berzabeia. O rei Salomão então levantou-se para ir ao encontro da mãe, fez-lhe uma profunda reverência, sentou-se no trono, mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Então a mãe de Salomão era a rainha, não era a esposa que era a rainha, era a mãe, né? E no Salmo 44 vai dizer assim: as filhas de reis formam vosso cortejo, posta-se à vossa direita a rainha ornada de ouro e de ofir. E essa rainha
é a mãe do rei. E a mãe do rei Jesus é Nossa Senhora. E o lado esquerdo de Jesus está destinado ao seu pai, São José. Então, no céu, os dois maiores seres humanos em glória e graça são São José e Nossa Senhora. Eles que são acima de todos os anjos em glória, em grandeza de graça. Porque tiveram muito mais méritos que os anjos, né? Os anjos, quando eles tiveram a decisão de escolher por Deus ou contra Deus, foi um ato de vontade, mas foi naquele momento. Enquanto que nós, seres humanos, todos os dias, todo momento, nós estamos fazendo escolha por Deus ou contra Deus. Todo momento estamos usando nosso livre-arbítrio. E nós adquirimos muito mais méritos que os anjos. Por isso que na glória e na graça, os seres humanos alcançam acima dos anjos. E quanto mais Nossa Senhora e São José, que já foram santos, né? Nossa Senhora foi pura desde a concepção. E se São João Batista foi santificado pela visita de Nossa Senhora, de Jesus, quando estava no ventre de Santa Isabel, imagina São José, para ser o guardião do menino Jesus, se ele não foi mais santo que João Batista ainda, se ele não foi preservado de pecados voluntários também. Provavelmente Deus, na sua presciência, deve ter feito com que José fosse um santo, né? Padre Paulo Ricardo fala que ele acredita que São José fosse um santo de 7ª morada desde o nascimento. Ele já vivia uma união tão profunda com Deus como os santos, né? Padre Pio, esses outros que já alcançam uma santidade e pureza muito grande de união com Deus, de tal modo que a vida deles já não precisa nem rezar praticamente. A vida deles é presença de Deus, união com Deus, ouvir Deus, falar com Deus. Eles não precisam fazer força como nós para elevar o pensamento a Deus, parar um minuto para rezar, porque a vida deles é sempre comunhão com Deus, né? E São José era um desses. E a graça era tão grande que ele não tinha concupiscências carnais, né? Ele era preservado. Se São Tomás de Aquino, que era um grande teólogo, Deus tirou, ele nunca teve uma tentação da carne. Por causa, ele venceu uma tentação uma vez, uma mulher, uma prostituta, o pai dele mandou uma prostituta para tentar desvirtuar o menino, né? Tomás. E ele, acho que ele jogou fogo na mulher, não lembro como é que foi a coisa, mas eu sei que ele tirou a mulher da frente deles, ele superou a tentação. E a partir daquele momento, Deus tirou o resto da vida, ele nunca mais sentiu nenhum tipo de tentação da carne. Ele viveu como se fosse um anjo, né, praticamente, a pureza do coração e do corpo. Se um santo teve essa graça dada por Deus, imagina São José, para conviver ao lado dessa mulher santíssima que é Nossa Senhora. Ele nunca ia ter um desejo da carne com relação a ela. É a pureza, né? Isso nós conseguimos entender na Santa Igreja Católica. Vai falar de castidade para um protestante, para uma pessoa assim que não tem noção do que é a santidade, do que é a pureza, do poder de Deus, da graça de Deus que transforma os seres humanos. Eles não compreendem isso, porque não percebem em si isso, não conseguem acreditar que outras pessoas tenham, né? É uma graça que nós católicos compreendemos graças a esse dom que Jesus nos deu, que foi a sua mãe, a Virgem Maria, e também aqueles que estão próximos dela, que é São José. E como nós somos os filhos adotivos de São José, ele é nosso pai também, né? Pai espiritual. Ele que cuida de nós. E nós, como foi falado também, a Eliane falou um pouco sobre o ataque à família, né? E nesses tempos, também na mensagem de Fátima, a Lúcia, a confidente que morreu em 2005, ela teve deu uma entrevista para o cardeal Carlos Cáfara em 1981, e nessa entrevista ela vai falar que o ataque final entre Satanás contra Jesus ia ser com relação ao matrimônio e à família. E também por isso, né, que São José aparece, né, junto com Nossa Senhora no final dos tempos, para resgatar a importância do núcleo familiar, do pai, da mãe e do filho. E daí, quais são então esses ataques que a Igreja percebe no mundo hoje contra a família? Começa primeiramente com o sacramento do matrimônio. Nós vemos que na sociedade civil, nesse último século, do século XX, já começou a impor leis de desquite. Depois, com o tempo, foi evoluindo, chegou o momento que em 1977 o Brasil aprovou o divórcio. E daí, a partir daquele momento, já o matrimônio não era mais considerado único.
Você podia separar, casar com outra, formar outro núcleo familiar, 10 vezes, 20 vezes, quanto você quiser. Nós vemos um desprezo da lei de Deus, né, do matrimônio que é indissolúvel. Uma vez a aliança formada entre um homem e a mulher, ela é eterna. Só a morte pode desvincular o marido da esposa. Não existe viúvo vivo, né? Nem viúva viva. Você casou, é teu marido para o resto da vida, independente de onde você esteja, com quem você esteja. Está em adultério, né? E nisso já vem incluso o adultério, que também essa sociedade de hoje, antigamente devia existir também, mas não tão escancarado e difundido como hoje. Quem vê nos diálogos, conversas dos homens, que a gente vê nas obras por aí, peões, não se vê um que seja fiel à esposa. O que eles gostam de contar vantagem, que eles saíram, conseguiram fazer isso, fazer aquilo, em zonas, essas coisas, bar de mulheres, eles sempre estão contando vantagem, como se o adultério fosse uma questão de glória perante o grupo dos machos, o alfa ali, né? Então, o adultério, que é uma coisa vergonhosa, um pecado mortal que fecha as portas do céu para aquele que comete, é hoje tido como uma coisa gloriosa de contar vantagem dos homens. As mulheres, não sei se tem essas conversas também, mas deve ser um pouco mais discreta, né? Também, outro desgraça para as famílias hoje, começa já com aquela tal do amancebado, né? O ajuntamento de casais, de pessoas que não chegam ao matrimônio. Elas vão para a igreja, até participam, mas não querem mais o matrimônio, não querem casar na igreja. Eles formam casais de ajuntamentos. Alguns chegam até a casar no civil, mas não querem compromisso com a igreja e com Deus. Preferem ficar em pecado mortal, e muitos já se juntam pensando que não vai dar certo para poder separar depois e não ter vínculo eterno, né? Porque sabem, bem no fundo eles sabem que o matrimônio é um vínculo eterno, né? Com exceção dos protestantes, que para eles não existe matrimônio, né? Para eles é ajuntamento mesmo, pode separar e casar de novo, mas eles juntam já pensando em viver os prazeres e até onde dá, sem compromisso, né? E isso está invadindo nossas igrejas católicas também. O padre Eleutério, 1 ano, 2, que ele está em Monte Alverne, eu acho que ele não celebrou nenhum matrimônio. A única coisa que ele está celebrando lá é casamento de 50 anos, de 25, que é recasamento, né? Renovar o voto. Agora o matrimônio mesmo de jovens, procurar ele para casar, ninguém. Lá também é um pouco a realidade luterana também, não sei se te influencia um pouco, né? Outra coisa que tem destruído também a constituição de uma família, que essa juventude de hoje está com um, amanhã está com outro, sem compromisso, né? Tal do ficar, é só para ter prazer, aproveitar do outro, né? Para ter prazer sexual. Chega a loucura dessas crianças e jovens ficar com 5, 6 pessoas num dia só, ter relações com várias pessoas, orgias. Imagina como é que fica a estrutura psicológica, espiritual de uma pessoa dessa a hora que for casar. Como é que vai ser fiel ao seu marido? Como é que vai valorizar a vida da fé, sacramentos? Satanás começou cedo a destruir a juventude, os valores. Eles não têm mais noção, porque já não veem em casa também exemplos dos pais. A gente dá catequese em Monte Alverne, a gente tenta convidar as crianças a vir para a missa, ensina a rezar, elas vão para casa, o pai não vai na missa, o pai não reza, ela não vai tomar iniciativa de sozinha procurar a igreja para ir na missa. Então é um trabalho, é jogar a semente assim na beira da estrada, como Jesus falou, né? Os pássaros vêm e levam. E também os pais hoje não querem mais ter filhos. Muitos casam e aquela missão tão bonita de crescer e multiplicar que Jesus falou, que já está no Gênesis, né, que todas as pessoas deviam ter filhos, povoar a terra. Os pais já hoje não querem mais ter filhos. E com isso, diz que a família, Nossa Senhora foi salvar almas agora nas últimas mensagens, Nossa Senhora falou que família são pai, mãe e filhos. Só se não tiver filho, não tem pai, não tem mãe, né? Só é mãe porque tem um filho, só é pai porque tem um filho. Então, se você não tem um filho, você não é uma família. Aí é uma questão com Deus, né? É uma coisa da natureza daí, né? Não é culpa tua. Agora, quando a pessoa livremente escolhe assim, né?
problema da natureza, nós temos casos na Bíblia, né? Isabel, a mãe de João Batista, também era estéril, né? Não era um castigo. Também diz que a mãe de Samuel também era estéril, né? Na Bíblia. São vários casos de pessoas, Sara, são vários exemplos de pessoas que eram estéreis, mas não foi uma opção dela, né? É uma condição natural, que Deus pode interferir e dar o milagre de ser a mãe, né? Outra questão, o homossexualismo difundido e o tal do orgulho gay. Agora, a pessoa que devia estar com tremendo de pavor de passar pelo juízo divino, onde pecados que antes eram punidos com a destruição de cidades, que são considerados abomináveis por Deus, hoje são orgulho. Estão conquistando direito civil, querem invadir as igrejas, ter direitos religiosos, né? E nós vemos alguns clérigos, inclusive, vestindo aquela bandeira do arco-íris também, né? Infelizmente. E essa questão que vai entrando também na mentalidade das crianças, eles conseguem enfiar esses comportamentos já nas crianças desde a escola, com ideologia de gênero, fazendo as crianças a experimentar os dois lados, meninos com meninas, com meninos, bissexuais e todas aquelas 500 tipos de siglas que eles colocam, né, de tipo de relacionamentos. Tudo isso destrói a psicologia da criança. Depois que ela experimentou as duas coisas, destruiu a consistência psicológica da pessoa e emocional, né? Aí vem tentativas civis de legalizar a pedofilia. Agora no México, se não me engano, legalizaram o casamento de 14 anos com adultos. E a mentalidade, os projetos dessa elite mundial é liberar a pedofilia, né? Como se fosse algo normal. No começo eles começam a falar que é uma doença, você não pode julgar porque é uma doença psiquiátrica, e você não vai prender ele porque é um doente. Depois eles começam a mudar as leis de tal modo que aquela coisa passa a ser aceita. Aí quem falar contra vai ser como o outro caso. Você vai ser um homofóbico, vai ser um pedófilo fóbico depois, e você vai para a cadeia se falar contra. Ou você aceita o que eles estão fazendo, impondo como leis, ou você vai parar na cadeia. E esse é o destino dos católicos no final do tempo, se quiser falar a verdade, é passar uns dias lá atrás da prisão, né? Mas nós temos a missão de falar, independente se alguém vai ouvir ou não. A nossa missão é falar, como diz a Bíblia, né? Se você vê a pessoa em pecado e você não fala, você é o pecador. Você vai assumir o pecado da pessoa. Hoje mesmo o padre falou isso lá em Monte Alverne. Se você vê alguém no pecado e não fala, Deus vai cobrar de ti. Agora, se você viu e falou, o pecado passa para ela. Ela é responsável. E se nós, como parte da igreja, não alertamos o povo do que é pecado e as consequências do pecado depois da morte, Deus vai cobrar de mim, que estou aqui na frente, tem um microfone e todo mundo está ouvindo, é a minha hora de falar. Que Deus, Ele não vem diretamente aqui, né? Podia vir, se quisesse, e mandar um anjo, alguém para falar, mas Ele não fala. Ele escolheu a igreja católica, e é a igreja que tem a missão de falar em nome dEle. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então a nossa missão é falar. Assim como João Batista morreu por causa do casamento, né? Defendeu o matrimônio, foi lá e falou que o Herodes não podia ficar com a mulher do irmão dele, perdeu a cabeça. E Jesus não falou que ele fez errado, ele falou a coisa certa, né? E a nossa missão também é falar a verdade, custe o que custar. E junto com pedofilias vem também incestos e outros tipos de pecados, né? E tudo isso tentando passar por um ar de legalidade. E quem for falar contra, hoje como que se chama? É o politicamente incorreto, né? É aquele que vai falar contra o que o povão acha que é normal, né? A mentalidade do povo é uma só, e quem destoa do grupo é calado e silenciado. Então que São José, nesse final dos tempos, nos dê força e nos ajude a ser fiéis à verdade. Ele que era o guardião da verdade, né? Jesus é a verdade e Ele era o guardião. E a nossa missão também é falar a verdade. Que São José nos guarde, nos proteja, nos ajude a ter coragem de falar sempre, independente das consequências. As consequências fazem parte, né? Pior que a morte do corpo é a morte da alma. E essa não tem retorno, não tem cura, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe
e que São José, o glorioso São José, esteja sempre à nossa frente, nos guiando, ao nosso lado, nos apoiando e atrás nos protegendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.